Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura como ser exemplo de fé. Você vai ver também que você não tem que se justificar para ninguém, até porque a própria Escritura diz que o justo não se justifica. Você que me ouve do outro lado, nós só devemos nos justificar para um só, o qual é Deus, e mais ninguém. Se justificar somente por Todo-Poderoso, se explicar somente para Deus. Há pessoas que ficam se confessando para os outros, se justificando para os outros. A Bíblia diz: o justo não se justifica. Ora, se o justo não se justifica, a não ser para Deus, por que eu vou ficar me justificando para as pessoas, confessando da minha vida para os outros? Não estou dizendo que nós não temos que reconhecer quando erra, não é isso. Estou falando de justificar-se somente para Deus e mais ninguém. Olha o que diz em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrá-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Observa que Nabucodonosor, naqueles dias, ele as levantou uma estátua, uma imagem de ouro, como você preferir. E o mesmo Nabucodonosor havia assinado um decreto, ordenando nesse decreto, que quando tocasse os instrumentos, conforme o decreto, quem não se prostrasse para a imagem que ele, Nabucodonosor, havia levantado, tinha que ser jogado na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé, que não se justificou para Nabucodonosor, mas que confiaram no Todo-Poderoso, não se prostraram para a imagem de Nabucodonosor. Pelo contrário, por meio da fé a qual em Deus eles tinham, eles desafiaram o diabo, desafiaram Nabucodonosor, desafiaram a imagem que Nabucodonosor tinha levantado, dizendo no versículo 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo para Nabucodonosor: só nos prostramos por nosso Deus e para mais ninguém. Que fique claro, Nabucodonosor, se quiser nos jogar na fornalha, nos jogue. Se quiser tentar, tente. Se quiser nos matar, nos mate, mas não nos prostraremos para a tua imagem. Se quiser nos jogar na fornalha, não passa à vontade não, pode fazer o teste e verás que Deus é conosco. Pode nos jogar na fornalha e saberás que somos escolhidos de Deus. Se quiser nos jogar na fornalha, não passa à vontade, pode nos jogar e tu saberás que é Deus, se a tua imagem ou se o Deus o qual servimos. E assim aconteceu. Veja que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego desafiou Nabucodonosor, desafiou os deuses de Nabucodonosor. Veja que a fé por parte de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que todos vissem e soubessem que Deus era com eles. Talvez você que me ouve agora, você está passando por um momento não semelhante ao de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas está passando por um temporal, está passando por um deserto, está passando por um momento de luta, de batalha, de guerra, de conflito, por dias de negridão. Mas eu vou lhe dizer, primeiro, que Deus é contigo, mas segundo, você tem fé para Deus te aprovar, porque esses aqui foram aprovados pelo Todo-Poderoso. De que maneira eles foram aprovados? Através do gesto de fé. Passaram pela fornalha dando glória a Deus, passaram pelo temporal, pelo desafio, foram provados e aprovados, mas não negaram o nome do Todo-Poderoso. Desafiaram Nabucodonosor, os deuses de Nabucodonosor, desafiou a imagem, e todos ali
tiveram que se render ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego através do gesto de fé por parte desses três. Desafiaram Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, que não nos prostramos para os teus deuses, até porque deuses não são, só há um que é Deus, o Todo-Poderoso qual servimos. Se quiser nos jogar na fornalha, você vai saber que é Deus de verdade. Se quiser nos jogar na fornalha, você vai saber, Nabucodonosor, que só há um Deus. Se quiser nos jogar na fornalha, tu vai conhecer que é o Deus do livramento. Se quiser nos jogar na fornalha, tu vai saber que Deus é forte para conosco. Tu vai ver e saber que Deus é na nossa vida. Você tem fé para desafiar o adversário? Tem fé para desafiar o problema? Tu tem fé, mulher, para Deus te dar vitória? Tu tem fé, homem de Deus, para sair mais forte dessa fornalha? Você tem fé para vencer esse deserto? Contigo eu sei que Deus é. Mas você tem fé para Deus te aprovar? Para aqueles que não acreditam, olhar e ver Deus na tua vida, saber que Deus é contigo? Porque Deus está de olho em você. Ele está te provando, sabe para quê? Para aqueles que não acreditam, olhar para você e saber o quanto Deus é forte para contigo. Saber que Deus é contigo. Para quando Deus te aprovar, aqueles que não acreditavam em você, olhar e dizer: foi Deus quem fez na vida desta mulher. Foi Deus que fez na vida deste homem. Porque o temporal que eles enfrentaram, alguém normal não prevaleceria de pé. Se eles prevaleceram e suportou e saiu do outro lado cantando o hino da vitória, é a certeza de que Deus é com eles. Tem fé para Deus te aprovar? Deus está te provando. Agora Ele quer te aprovar. Está te provando, provando a tua fé. Como provou aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o Deus que está te provando, Ele quer te aprovar. Mas para Ele te aprovar depende da sua atitude. De não desistir. De ser corajosa. De ser um homem valente. De ser uma pessoa que não se prostra para os problemas, que não se prostra para a circunstância, mas que olha para o problema e pensa pela fé: eu vou passar por cima, vou sair do outro lado com a vitória nas minhas mãos, porque maior é aquele que está comigo do que aqueles que estão contra mim. Maior era o que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo que está com você, porque ele não mudou, ele continua sendo Deus. Mas como falei, Deus quer te aprovar nessa luta. Você que está enfrentando luta na família. Você que está enfrentando luta no trabalho. Você que está enfrentando luta na vida espiritual, na vida financeira. Você que está enfrentando luta em alguma área da sua vida. E talvez você está se perguntando o que fazer vivendo a fé. Através da fé, qual é o combustível? Através da fé Deus vai te fazer forte, você vai vencer, você vai prevalecer, os problemas vão cair por terra, Deus vai se fazer forte na tua vida e todos vão ver e vai saber que foi Deus que fez acontecer para o nome dele ser glorificado na sua vida própria. No versículo 23 diz assim: estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Veja que quem jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha está espantado agora. Está assustado. Está sobremaneira espantado Nabucodonosor. Por que ele está espantado? Se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Veja, Nabucodonosor está espantado, Nabucodonosor está assustado, Nabucodonosor está em choque, como diz, está em pânico. Por quê? Porque ele jogou 3 na fornalha. Só que agora ele olhou, não tem 3, tem 4. Sabe o que era o quarto? Jesus Cristo. A fé. Eles confiaram. A fé nos faz mais forte. A fé nos faz ser valente. Quem tem a fé ou quem usa a fé é diferente. Quem vive pela fé não nega Jesus. Quem vive pela fé não tem medo de problema. Quem vive pela fé suporta todas e qualquer circunstância. Quem vive pela fé não nega Jesus por nada do mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram esses homens. Ou 3 homens de fé. Nabucodonosor está espantado que agora tem 4. E ele está espantado por causa disso. Aí ele fala para os conselheiros: jogamos 3, tem 4. O quarto era Jesus Cristo.
que entrou na fornalha, porque Sadraque, Mesaque e Abednego confiou nele, entrou na fornalha para livrá-lo da fornalha ardente. E aí diz assim no versículo 25: tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Quando ele abriu a fornalha, chamou os 3, saiu os 3 lá de dentro. Não tinha cheiro de fumaça, não estava queimado, não estava chamuscado, estava exatamente intacto, como dentro da fornalha tinha sido lançado. Aí Nabucodonosor, mais espantado, ficou no 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus. O mesmo que fez um decreto para quem não se prostrasse diante da imagem fosse lançado dentro da fornalha, agora fez um outro decreto para aquele que não se prostrar para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, agora vai ser lançado na fornalha do mesmo jeito. Porque agora Nabucodonosor está reconhecendo: não há outro Deus que possa livrar como isso. Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego foi provado, não foi? Mas foi provado não só por Deus, foi aprovado por Deus e por aqueles que não acreditam no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O exemplo de fé desses 3 fez com que os outros vissem Deus na vida dele. O exemplo de fé por parte de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que os demais se rendessem ao Deus Todo-Poderoso, através do exemplo de fé que eles deram. Foram provados e aprovados. O exemplo de fé fez com que visse Deus na vida desses 3. O exemplo de fé da parte desses 3. Foi lançado 3. Quando olhou tinha 4. Jesus Cristo entrou ali para fazer a defesa dos mesmos. Então seja valente na fé. Não tema, seja corajoso. Seja corajoso. Tu verás a mão de Deus. Quem não acredita vai saber que Deus é contigo. Suporta. Eu não sei qual é o temporal que você está enfrentando. Eu não sei qual é a fornalha a qual você está passando por ela. Eu não sei qual é o problema o qual você está vivendo. Mas eu venho te dizer: se você permanecer na fé, se você não desistir, se você suportar, Deus vai te tirar desse temporal em segurança. Deus vai te fazer forte. Você vai sair vitorioso dessa batalha, ou vitoriosa. Você vai passar por cima, vai ser do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Aqueles que não acreditavam vai ver e vai saber que Deus é contigo no nome de Jesus. Suporta. E que não acreditava vai saber que foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te amou primeiro. Foi Deus que te honrou. Saberão quanto Deus é forte para contigo. E verão que aquele que tem fé é diferente. Aquele que tem fé foi chamado para fazer a diferença. Quem tem fé é diferente daqueles que não acreditam. O seu exemplo de fé pode fazer com que muita gente saiba que Deus é contigo. O exemplo de fé da sua parte pode fazer com que aqueles que não acreditam possam se prostrar depois e reconhecer que Deus é contigo de fato e de verdade. O que Deus está esperando é fé da parte daqueles que me ouvem. Se você tiver a fé no teu coração, quem olhar para tu vai saber o quanto Deus é forte e o quanto Ele é contigo, no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Suporte, independente da circunstância, que eu tenho certeza que se você suportar, vai ser surpreendente o que Deus vai fazer na sua vida. Não se justifique para ninguém. Pelo contrário, suporte, seja exemplo de fé. E que não acreditava, vai saber que foi Deus que te escolheu. Foi Ele que te chamou com santa vocação. Vai saber que quem tem a fé é diferente daqueles que não acreditam. Quem tem a fé foi chamado para se destacar. Quem tem a fé é capaz de suportar coisas que outras pessoas não suportam. Tá bom? Aguenta firme. Se você aguentar firme, você vai ser mais forte e certamente vitorioso e vitoriosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.